Fala pessoal, iniciando aqui, hoje é meu primeiro podcast da Arte Concílio. A gente vai trazer alguns conteúdos para agregar conhecimento para todos vocês. Hoje eu estou com o Luiz Otávio, um grande amigo meu de longa data. Tudo bom, Luiz? Boa. Satisfação enorme estar aqui no seu primeiro podcast. Eu sou o Luiz Otávio, da Madenova Madeiras. A gente se conheceu através de um fornecedor de máquinas há uns 6 anos atrás, né? Isso. Que a gente abriu as portas da Madenova para o Rafa ir lá ver a máquina que estava interessado. E aí a amizade foi rolando, foi fluindo. A Madenova é uma empresa familiar, fundada em 93, tem mais de 30 anos de mercado, fundada pelo meu pai, Sr. Otávio, que está na lida ainda. Difícil dar as férias prolongadas para ele, mas graças a Deus ele faz porque gosta e aquilo faz bem para ele. A gente... É uma satisfação enorme ter ele lá com a gente. E estamos aí no mercado. Muito bom. Eu não esqueço desse dia. Foi, né? Foi um dia que foi muito especial para mim, porque é difícil, né, uma pessoa na sua posição, com uma empresa enorme, diversas pessoas para tocar, e você parou ali um período, me atendeu, me ajudou com a questão das máquinas. Inclusive, comprei as máquinas por conta daquela visita, né, com o fornecedor. Foi. Cara, obrigado mesmo, viu? Pelo atendimento e que acabou virando uma grande amizade aí de muito tempo, né? Sim, igual eu falei do meu pai, uma coisa que a gente leva para a vida, o sol é grande, né? O mercado é grande. Então, os fornecedores, acho que eles até sentem isso na gente, na Madenova, quando eles precisam mostrar alguma máquina, algum produto, é só ligar, falar que vai, portas abertas para todo mundo. Sol nasce para todos, né? Sol nasce para todos. É isso aí. Né? Cada um faça o seu certinho que vai ter um pedaço para cada um. Então vamos falar um pouquinho de gestão. Bora. Eu acho que o pessoal é um assunto que eu gosto muito. O que é mais importante para você? Gestão ou vendas? Acho que um complementa o outro, né? Um complementa o outro. O que a gente leva de lema lá na Madenova é que lá ou você vende ou você ajuda a vender. Né? Não é porque o vendedor que vende, mas o motorista também vende, o ajudante dele também vende, a menina da limpeza também vende, né? Todo mundo vende, o pessoal do financeiro vende, do RH ajuda a vender, porque é tudo uma cadeia, um conjunto, é tudo com um conjunto, todo mundo encaixado no seu processo, o sucesso vem. Todo mundo, não é porque aquele é o vendedor, ele que vende, já fez a parte dele, fecha a página, vai para outro caminho. O motorista tem que estar educado, chegar na casa do cliente, entender o cliente, o ajudante chegar, também ajudar a descarregar o material. Então todo mundo faz aquele ciclo. Não adianta o vendedor fazer a parte dele e chegar ao motorista jogar o material de qualquer jeito. E dá trabalho isso? Porra, ter a empresa toda ajustada assim? Dá demais, dá demais. Todo dia é uma batalha, né? Vamos dizer assim, até um lema que leva para vários lugares, mas cada dia é uma batalha. Que problemas todos possui problemas, né? Mas você tem que saber separar as coisas. Você tá numa empresa, você tem que ter aquela visão. A gente até falei para um gerente meu essa semana de comercial, você tem que ter a visão de dono. Não é porque você tá aqui como gerente que você tem que ter visão de dono em tudo. Você tem que estar atento na loja, ver quem tá entrando, quem tá saindo, se a pessoa já foi atendida, se não foi, vai lá, se apresenta, vai para cima, mostra quem você é. Você tem que saber, tem um papel no chão, não é porque é a função da faxineira pegar o papel, você tá vendo, pega o papel, joga no chão, qual o problema? Você não tá desmerecendo a sua função e nem fazendo a função do outro, mas você tá vendo qual o problema. Tem gente que passa por cima do papel e não pega. Essas coisas, pra mim, eu penso, será que na casa dele ele faz isso? Não é possível. Né? Mas na empresa ele faz. É complicado. É complicado. E o que mais te tira o sono hoje? O que mais te incomoda, assim? É a falta de venda ou é esse tipo de atitude que você acabou de comentar? O que você acha? Eu acho que é mais esse entendimento de pessoas, né? De pessoas, porque você precisa entender as pessoas. Eu já tive... Você vai melhorando igual um vinho, né? Você vai melhorando, que se você olhar para trás, você já fez muitos erros também. Você tem que... Você tá encarando um problema, você não pode já explodir, né? Você tem que, igual meu pai fala, você tem que ter paciência. Teve a situação, você vai... Porque depois da palavra falada, não volta. Então tem que ter calma, sabedoria,
lidar com a situação. Nem tudo que te trazem é a verdade, então você tem que sempre ouvir o outro lado. Tem pessoas que só querem meio que desmerecer o outro, né? E você tem que entender o que está a situação, que você não pode avaliar a pessoa, você tem que avaliar a função que ela está vendo. Não pode levar ao pé da letra aquela pessoa, porque às vezes a pessoa tem birra para uma pessoa e tudo que ela faz está errado. E não é assim, né? É bem difícil. O homem é uma máquina. A gente aprende muito, né? Eu estou aprendendo com a sua colocação. Eu acho que é importante isso, entender lá na nossa empresa, a gente também tem problemas e é importante a gente colocar cada pessoa na sua função, né? E criar essa cultura que você já criou na Madenova, né? O exemplo que você falou, não é porque o gerente passou ali, tem um papel fora do lugar, que ele não pode colocar ali no lugar. Eu acho que é um caminho e é uma cultura, né? Que a gente precisa desenvolver a cada dia para que isso ocorra, né? E a Madenova começou muito pequena, né? Lá atrás, meu pai começou com 2 funcionários. Hoje a gente está com 60 funcionários e a gente poderia estar maior. Poderia. Mas pra gente, por uma empresa familiar, a gente acaba melhor a gente tendo tudo no nosso controle do que a gente crescer desorganizado. Sim. E como é muito difícil encontrar pessoas boas no mercado, que ou a pessoa boa está empregada, porque se ela estiver dando sopa, tem alguma coisa estranha, né? Que a pessoa boa, se ela saiu por algum motivo, da empresa fechou tal, no outro dia o telefone toca. Então, se ela está no mercado, alguma coisa tem. Então, é difícil você crescer organizado. Eu vejo empresas aí com 100, 200 lojas, eu fico pensando, como que o cara consegue? Ou ele deve ter muito sangue frio para fazer muita vista grossa para as situações que ocorrem durante o dia, que ocorre, não é possível. Na minha empresa pequena, ocorre, numa empresa, imagina as empresas gigantes, o que deve acontecer, né? O cara ou faz muito sangue frio e vida que segue, o que vale é a última linha ali no balanço e vai, né? Você não sabe o que passa na cabeça do outro, mas é um trabalho bem difícil. E teve alguma coisa assim, nos 30 anos aí de Madenova, que você se arrepende, aconteceu uma coisa assim que você lembra, que você fala, putz, aquilo ali me marcou assim de uma forma negativa? Eu lembro de uma situação que eu lembro até hoje, quando você é meio imaturo ainda, né? Você vai vendo alguns erros e você acaba explodindo na hora. Eu lembro de uma vez que meu tio ainda trabalhava na Madenova e ele, vou lembrar o caso, e eu peguei a situação, fiquei tão bravo, né? Vamos dizer, bravo, não é puto, né? Desculpa o termo. E eu dei uma nele e eu falei, aí depois, na hora que eu desliguei o telefone, eu já pensei, pô, por que eu fiz isso? Mas a palavra já tinha sido falada, né? Aí no outro dia eu pedi desculpa pra ele e tal, mas ficou marcado. Até hoje eu lembro dessa situação, que eu me arrependo. Ah, legal. Mas eu tive sabedoria de pedir desculpa, então pra mim meio que apagou, mas eu ainda lembro. E teve algum momento difícil assim da empresa em si? Essa oscilação de mercado, alguma coisa? É bem brigado, né? O nosso segmento é bem brigado e tem... Não que o cliente esteja errado, né? Nunca está errado, mas tem aquele cliente que só busca preço. Então, na fase da demanda baixa, você sente que é mais preço, mais preço, mais preço, aí você vê o vendedor querendo vender e ele não entende, que ele acha, pô, mas por que fulano pode e a Madenova não pode? Aí não sei o que passa na cabeça do vendedor também, que ele é o ser humano. Ele fala, pô, mas se o outro pode, por que ele não pode? Os fornecedores são os mesmos. Né? Você fica com aquela briga interna sua, mas o cara também, o que a gente leva, você tem que se colocar no lugar do outro, né? Então, eu penso no que passa na cabeça do vendedor. Mas ele também deve ter sabedoria, que muitos continuam com a gente até hoje, né? Eu falo, pô, mas o cara tá vendo que o outro lugar faz babá, tá fazendo, por que ele não pega a pastinha dele e vai pra lá, né? Mas ele não vai. Então, alguma coisa boa tem com a gente. Eu sempre falo que o preço, ele é diferente do valor, né? Eu também passo por isso na empresa, às vezes acontece alguma situação do cliente, do arquiteto, fala, ó, cara, tem uma diferença de valor, né? Eu falo, cara, tem uma diferença de valor ou de preço? São coisas diferentes, né? É o prazo, é a assistência técnica vitalícia que a gente dá, a gente
tem uma assistência de longo tempo, então o cara precisou de uma assistência daqui 10 anos, a gente vai atender, né? E não é toda empresa que tem esse tipo de atendimento. Então eu acho que você entrega muito valor, né? Qualidade na entrega. Sim. Foi o que você falou, né? Desde da menina que limpa o banheiro até o cara que entrega lá com cuidado o material, faz gerar esse valor, tem que né? tá todo mundo alinhado no processo. Mas é isso, é preço e valor. Então hoje, vamos dizer, a maior fatia dos nossos clientes entende que a gente não tem o melhor preço do mercado. E eu deixo claro para a minha equipe comercial que a gente não tem e também não vai ter. Certo? Porque a gente tem conhecimento do que o mercado faz por aí, tem empresa que não paga hora extra, atrasa salário, não paga fornecedor, toda hora correndo atrás para pagar boleto. A gente, graças a Deus, é uma empresa sólida, não atrasa salário, paga hora extra, tem o convênio, tem todos os benefícios que a gente proporciona para os funcionários, que tem empresa que não dá. Tem funcionários de outras empresas que vêm trabalhar com a gente, e o cara fala, pô, mas aqui é assim. Teve um caso, agora quando deu um insight aqui, eu lembrei. A gente tem 4 unidades, né, que você conhece. Eu levei um ajudante de uma unidade para outra, que chegou um caminhão para descarregar, aí ele falou, pô, seu Luiz, cara, eu precisava te falar um negócio. Eu falei, pode falar, não vou dizer o nome dele, para ele levá-lo. Ele falou, pô, cara, eu trabalhei num lugar X, você acredita que meu patrão nunca pegou na minha mão? Eu falei, não é possível. Ele falou, nunca. Ele falou, bom dia então, olhe lá. Caramba, ele falou, eu vejo, pode, né? ele falou, são pequenas coisas que eu vejo aqui que vocês passam, cumprimentam todo mundo, falam com todo mundo. Eu falei, pô, aquilo para mim, eu não faço mais que minha obrigação, né? Mas para ele foi um diferencial enorme. Caramba, engraçado. Engraçado. É diferente, né? Ele falou, e pior que ele me falou, e eu conheço a pessoa. Eu falei, pô, não é possível, o cara é assim. Cara, eu lembrei de uma situação agora, bem no início da nossa amizade ali, que você me ajudou no showroom, eu precisava fazer um showroom, e ele foi o cara que, bem no início, me deu uma grande força ali, fez um negócio que ninguém faria, né? E a gente conseguiu fazer aquele showroom por causa de você. Sim. Teve alguém na sua vida que deu essa força que você deu pra mim, que te ajudou em algum momento da Madenova, ou alguma história do seu pai? Você tem alguma história? Tem meu pai, a empresa como eu sou pequena, ele veio de uma empresa do próprio segmento, e quando ele saiu, que o grupo foi vendido, ele viu que os processos seriam diferentes, que não ia dar certo para ele saiu. Claro que ele tinha uma carteira imensa de clientes, tinha alguns vendedores que vieram trabalhar com ele, mas ele precisava de fornecedor e ele não tinha muito capital para investir, né? E teve uns 3 fornecedores que chegou para ele, o que você precisar, a gente tá com você. E tem fornecedor que tá com a gente até hoje. Caramba. E voltando, não pelo preço, mas pelo valor. O preço dele, às vezes, até mais caro, mas a gente compra dele. Em decorrência dessa situação que a gente lembra até hoje, vira e mexe, eu vou conversando com meu pai conta as histórias para os meus filhos, para os filhos do meu irmão também, a gente vai conversando e a gente lembra, é gratidão, né? E eu não sei se você percebe, né? E a mesma coisa que fizeram pelo seu pai, você fez por mim, com certeza faz para outras pessoas. E é legal, porque é um ciclo, né? Eu sempre falo isso. Às vezes a gente faz um bem para uma pessoa e a pessoa fala assim, cara, não, eu preciso te pagar pelo que você fez. Eu falo assim, cara, na hora certa você paga para a pessoa certa. Às vezes o que você fez por mim, eu não vou conseguir te retribuir. Sim. Mas eu vou conseguir retribuir para uma outra pessoa. E eu acho que esse é um sentido da vida, né? Eu acho que... você tem que estar satisfeito com o que você está fazendo, né? Não esperando alguma coisa em troca. Exato. Se a pessoa também, se for, pô, meu, fiz aquilo pro Rafael, pô, o Rafael nunca mais comprou aqui na Madenova. Pô, mas eu vou pensar, pô, vai da cabeça dele. Aí não vou fazer para o outro? Acho que não tem nada a ver, né? Eu tenho que estar satisfeito do que eu fiz. O propósito, eu acho que o propósito da vida é isso, né? Porque quando o propósito deixa de ser propósito e vira grana, né? Quando o propósito é grana, por exemplo, ou o propósito é o reconhecimento, ou é o esperar algo em troca, ele se torna um problema, porque tudo isso acaba.
Agora, quando é um propósito eu fazer o bem, eu ser uma pessoa melhor, Sim. independente de qualquer coisa, a vida segue. Sim, Eu acho você que esse é o dorme, caminho. você fica leve, né? É. Você fica leve, não fica aquela pessoa amargurada. Graças a Deus, eu nem sei o que é, porque eu não fico. Eu não fico, mas são coisas da vida, né? Eu preciso de uma consultoria, hein, velho? Bora. Às vezes eu fico meio pilhado lá com os problemas. Não, mas tem que ter sabedoria, não pode explodir Tem que pensar no metade do copo cheio, copo vazio, né? Porque a pessoa que tá fazendo aquilo lá também tem os problemas dela. Sim. A gente tem que também entender o que tá passando na cabeça daquela pessoa. Que você fala, pô, mas ele nunca fez isso, por que ele tá fazendo hoje? Alguma coisa tem. Então deixa ele acalmar, amanhã a gente conversa com ele. Isso é importante. É bom. É difícil. É difícil, mas tem que ter sabedoria. E você falou que vocês estão com 60 funcionários. É Sim. muito processo envolvido, né? Muito processo. E são processos que a gente está todo dia melhorando, porque como é uma empresa familiar que nasceu pequena, tem muitos vícios lá de atrás, né? E como meu pai ainda está no setor, tá com a gente, tem funcionários que ainda meio que fica na aba dele, fala, mas o Otávio fazia isso, vamos assim que tá certo, porque os meninos chegou agora, quer colocar esses processos, sempre deu certo, olha a empresa como que tá, pra que mudar? Essas pessoas que acabam meio que cansando, né? Mas a gente tá sempre mudando os processos e os processos não tem como dar errado. Se seguir o processo, vai dar certo. Hoje a gente já tá trouxe um gerente do CD, tá com um gerente novo de lá que a gente trouxe do mercado, que já era do setor, tá com o gerente comercial, e a gente sabe que é difícil as pessoas que já são antigas aceitarem essas pessoas. E a gente mostra que não é que a gente vai trabalhar menos, que tudo antes era Luiz Otávio, Rogério e Otávio, né? Meu irmão, o Rogério, que é do financeiro, meu pai, presidente, e eu no comercial. E, pô, mas para que eles vão trazer gerentes? Eles não querem mais trabalhar? Não é isso. Porque nós, os gestores, tem que ter tempo para ter a visão estratégica do negócio, né? Exato. Senão você se torna o seu funcionário mais caro. É. Você tá sempre ali fazendo alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa. Quando você vai pensar no mercado, quando você vai sair da bolha para ver o que o mercado tá fazendo, pô, vou no concorrente tal para ver o que ele tá fazendo, o que ele tá fazendo diferente, que só estão falando dele. Mas se você não tem tempo, quando você vai? Não vai. Não vai. Aí você vai sempre minando, né? Sempre diminuindo. Então você tem que ter essas pessoas boas, achar pessoas boas no mercado para te assessorarem, não que você tá saindo, mas para te assessorar. Eles vão errar, ninguém vai fazer do jeito que você faz. Mas a gente fala, você faz, me traz e eu vou te falar se você fez certo ou não. Mas pelo menos você fez. E depois, a gente ter aquela visão estratégica, ir nos eventos, ir em reuniões, ir em clientes, igual eu vou lá te visitar, ir nos outros clientes, ver o que está acontecendo. Às vezes o cliente só comprava, dá um exemplo aqui, 10 mil reais por mês, do nada ele manda um pedido de 100, você fala, pô, mas será que ele tem volume para isso? Você vai lá, pega o carro, vai lá com o vendedor para ver o que está acontecendo, para ver se ele tem potencial mesmo. Ou ao contrário, o cliente comprava 100, parou de comprar, você está comprando 10, o que aconteceu? Vai lá, às vezes ele está no concorrente, ou às vezes ele não está bem financeiramente, você tem que entender o que está acontecendo. E não deixar o financeiro aberto, o cara tem crédito, vai comprando, não tem crédito, não compra. Ou aquele cara que não tem crédito, você também entender por que ele quer o crédito. Né? Você entender o volume, a necessidade né? dele, que é nessa que você entra também. Ele fala, pô, aquele cara me abriu as pernas. Né? O cara me fortaleceu nessa situação. E assim vai. É o que já aconteceu várias vezes comigo, né? Sim, mas parceria é isso, né? E voltando a falar de parceria, que a gente sempre frisa. Parceria tem que ser bom para os dois lados. Não existe aquela parceria 60-40. Tem que ser bom para os dois lados. Eu não posso levar vantagem de vocês, nem você de... Eu tenho que te vender no preço justo de mercado, você tem que me pagar no prazo combinado, e eu te entregar o que você comprou, né? Tem isso também. Que tem a Madenova não é só do segmento de marcenaria, a gente tem a parte de construção civil, que é uma parte que as empresas são mais, vamos dizer, informais, e tem muito venda, você vende um produto, mas você vai ver o fornecedor entregou, o seu concorrente entregou outro. Porque chegou na obra, a obra tá com aquela fome de produto, o cara chega e consome. Quando você vai ver, pô, mas você me orçou isso aqui, entregou isso? Aí você vê, aí a gente tá até acaba meio que tirando o pé nesse setor que é aquele que o próprio concorrente abaixa o nível do setor.
Aí não dá para competir. Não dá. Uma coisa é MDF por MDF, aí é igual, né? Aí é preço, cada um faz o seu markup ali e vida que segue. Mas você comprar X e entregar Y, Aí não dá. Não dá. A gente Aí não é faz isso. desleal. A gente não faz isso. E qual conselho que você dá aí para quem tá nesse caminho aí, seja marceneiro, seja lojista, seja o cara que... O empresário brasileiro. Você tem que fazer boas parcerias. Boas parcerias com seus fornecedores, com seus clientes e o principal de tudo, com a sua equipe. A sua equipe é o coração da sua empresa. Vai ter aquele funcionário que você vai ver que ele, pô, tá no celular, você não sabe que ele tá no celular, se ele tá trabalhando, ou tá brincando, ou tá fazendo sei lá o que, mas você tem que ter ele ali com você. Você tem que mostrar que ele tá somando na sua empresa, né? E se ele tá lá, é porque você precisa dele. Luizão, queria te agradecer por ter vindo, participado aí do primeiro. Pô, satisfação Eu mesmo. trouxe um presente para você. Isso Ó, aqui pô. é uma linha nova que a Arte Concílio tá entrando. Pô, Rafa, eu não esperava, não. E aí, o que você acha? Pode abrir? Pode, abrir, né? pô, pode abrir. Presente ganho tem que abrir, né? Tem que abrir. Tem que abrir. Pô. Pessoal, só precisa colocar os meninos dentro Tem agora. que pôr uns meninos... Pô, obrigado, viu, mano? Obrigado mesmo. É isso aí, obrigado você, viu, mano? Satisfação. Espero voltar aí. Sucesso nessa sua nova empreitada aí. Vamos começar. Parabéns, Vamos Deus sim. abençoe. Vamos pra cima. Pra cima. É isso aí, pessoal. Passando para agradecer vocês. Muito obrigado, Luiz. E até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.